Boa tarde a todos. Às 14 horas e 14 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Presidente. Pois não. Passo a pregoar os processos que independem de pauta nos termos da legislação eleitoral vigente. Primeiro, a prestação de contas número 0601-206, dígito 09, origem Natal. Relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira, requerente Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, deputado estadual. Advogado José Dilson Carvalho de Aquino e Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros. Segundo, prestação de contas número 0601-243, dígito 36, origem Natal, relator juiz Luiz Augusto Alves Smith, requerente Maria Isolda Dantas de Moura, deputado estadual, advogados Kennedy Lafayette Fernandes Diógenes e outros. Por fim, a prestação de contas número 0601-75, dígito 86, origem Natal, relator juiz Vladimir Soares Capistrano, requerente Walter Pereira Alves, deputado federal, advogado Eric Wilson Pereira e outros. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que a portaria que dispensa a necessidade de pauta para os processos de julgamento da prestação de contas dos candidatos eleitos, ela será alterada, alcançando também até o terceiro suplente. Então será um ato da presidência e já realizado no dia de hoje. Também comunico à Corte que estive ausente aqui no tribunal, participando do COPTREL, que se realizou na cidade de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas, e motivo de orgulho aqui para o nosso tribunal, nós apresentamos lá o nosso projeto da residência de TI. O secretário de Tecnologia lá esteve presente, fez a exposição e não foi surpresa o elogio que alcançamos lá por conta da realização desse projeto. E hoje, doutora Érica, juiz auxiliar da presidência, ela está participando de um evento em Foz do Iguaçu, que é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e lá um dos palestrantes também fazendo elogios à iniciativa aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Então é motivo de satisfação da presidência, que compartilho aqui com os colegas, motivo de alegria. Motivo de alegria também, que já soube que foi registrado aqui na sessão do dia de ontem, a aprovação da assessora da presidência, doutora Beatriz. Parabéns, doutora Beatriz. Fico feliz porque ganha a Justiça Federal, né? Então, sucesso de agora Vossa Excelência, né? Será empossada dia 18, já me disse que estão todos convidados, viu? Lá, fazer presente lá no TRF, às 17 horas. E sucesso. Eu tenho certeza que será alcançado. Tenho ainda, essa é uma proposição que faço, para uma moção de congratulações com os aniversariantes do mês. E aí eu peço permissão para dispensar a leitura. São juízes eleitorais, servidores da casa. Deixa eu pegar aqui a quantidade, são 31. Dentre eles eu destaco aqui a desembargadora Judite Nunes, que estará aniversariando no dia 31 de dezembro. Então, em nome dela,
eu submeto à corte... Senhor presidente, eu faço 2 destaques na lista, que eu nem sei se estão na lista também. Pois diga aí, doutor. Do dia 14 de dezembro, doutor André. Não, doutor André está aqui. E o do dia 13 de dezembro, né, que é o desembargador... Pois é, Glauber Rego. Esquecer isso aí, viu, doutor Vladimir? Não está na lista, viu? Todos de acordo? Aprovado. O MP se associa. Registro também aqui a ausência justificada do desembargador Amaury Moura e a presença do meu amigo, do magistrado aí, de qualidade, de destaque na magistratura potiguar, hoje aqui compondo a corte, o doutor Geraldo Mota. Seja bem-vindo, amigão, um prazer imenso fazer parte desta composição, juntamente aqui com Vossa Excelência. Então, seja sempre bem-vindo, que esse encontro seja o primeiro de muitos. Então, muito obrigado, parabéns aqui à corte com a sua presença. Eu passo a palavra ao doutor Glauber Alves. Comunicação, indicações e propostas. Eu acato todas as proposições, senhor presidente, sem maiores delongas. Boa tarde. E retomo aqui a palavra, só porque eu esqueci de fazer o registro. Nós estamos tendo aqui na esplanada aí a exposição, uma sugestão da doutora Cibele, do artista plástico Wagner Autuori. O histórico do carioca radicado aqui no Rio Grande do Norte, por onde passou, já dispensa maiores comentários. Ele já fez exposições lá no exterior, e aí eu destaco aqui na França, na Espanha, Portugal, Alemanha, Japão, Argentina, nos Estados Unidos. Então, bastante qualificado e de qualidade a obra por ele realizada. Inclusive, tem a doação de uma tela de sua autoria, que está sendo pintada nesses 2 dias, não é isso? Até sexta-feira, desculpe, e que será ela doada aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Então eu convido a todos, então logo se encerra aqui os trabalhos desta sessão, para que possamos prestigiar esse momento cultural. Também estamos realizando aqui, teve início ontem e hoje o encerramento lá no COGE, uma reunião da avaliação das eleições com os chefes de cartório. Então todos eles estão lá reunidos e hoje é o último dia, também todos convidados para querendo lá prestigiá-los. O doutor Glauber já falou, o doutor André Pereira, nosso decano. Senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer as congratulações pelo meu natalício e me aderindo ao já proposto para todos, inclusive para Vossa Excelência. E as boas-vindas do doutor Geraldo já foi plenamente realizada ontem, mas sempre é bom, né, aderir mais uma vez. Nós somos colegas de concurso, é uma pessoa que desde daquela época aprendi a admirar, uma pessoa de boa convivência, sem excluir a grande capacidade intelectual e de jurista que ele é. Só isso, senhor presidente. Pessoal, né, de convívio, uma pessoa de bom trato, educado, qualidade não lhe falta. Defeito procurei, não achei um ainda não. Não sei se é abecedista, mas se for, não, se for é um defeito grave. Doutor André, eu passo nesse caso a presidência a Vossa Excelência, a proposição de doutor Vladimir aí, para que Vossa Excelência possa submeter à corte na qualidade de decano. Muito obrigado, senhor presidente. Eu submeto à corte congratulações pelo natalício do nosso presidente. Alguma divergência? Aprovamos. Aprovadíssimo. Aprovado por unanimidade. Não é falta de experiência. Vossa Excelência
Presidente. Devolva o cargo, doutor André. Mais uma vez, a falta de experiência me devolva a presidência para Vossa Excelência. Obrigado. Doutor Geraldo Mota. Senhor presidente, mais uma vez agradecer de coração todas as palavras. Eu estou extremamente honrado, não somente as suas, mas de todos os colegas aqui presentes. Fiquei extremamente feliz com essa participação e essa experiência que vou ter na minha vida. Sei que é em um prazo de 3 sessões que vai me trazer um enriquecimento muito grande desde ontem, que já pude perceber e observar a qualidade técnica dos votos, as discussões jurídicas, a capacidade aqui de todos. Isso com certeza vai enriquecer demais para o meu conhecimento. E complementar também que ontem eu não tive nem oportunidade, a doutor Gustavo, muitíssimo obrigado, também o doutor Vladimir, muitíssimo obrigado, que ontem quando a palavra veio a mim eu já me antecipei e agradeci. Como é de minha índole, eu gosto demais de agradecer. Eu acho que o maior sentimento que o homem pode ter é o de gratidão. E esse eu tenho assim de forma muito antecipada, e peço até desculpa por ter me feito o agradecimento muito antecipado ontem, mas agradeço a todos. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, doutor Geraldo Mota. E eu também, esquecendo, agradeço aí a proposição do doutor Vladimir, a aprovação de todos aí pelas congratulações do meu natalício. Muito obrigado, doutor Vladimir. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu adiro a todas as proposições já feitas e digo que esse traço do doutor Geraldo Mota de gratidão só reforça a imagem que todos nós já temos de Sua Excelência. Só reforça. Seja muito bem-vindo, como sempre. Seja bem-vindo, senhor presidente, que retorna, né, depois dessas missões institucionais cumpridas em outro estado. E basicamente é isso que eu tenho a registrar por hoje. Muito obrigado, senhor. Obrigado, amigo. Doutor Vladimir Capistrano. Também, senhor presidente, só me associar a tudo que já foi dito e renovar os votos de boa-vinda que formulamos ontem ao doutor Geraldo Mota e também a Vossa Excelência. Só isso. Eu tenho aqui uma portaria que fiz ad referendo aqui da Corte, tratando da designação do juiz Emanuel Telino Monteiro para o exercício em substituição da jurisdição da 30ª Zona Eleitoral, Macau, no período de 5 a 9 de dezembro, fazendo o juiz a gratificação eleitoral correspondente, uma vez que não a percebe pelo exercício de outra jurisdição eleitoral. Então, essa portaria ela foi assinada no dia 27. O doutor Emanuel exercerá a jurisdição eleitoral, caso ratificado aqui o que realizei a de referendo, na zona eleitoral lá de Macau, que teremos eleição no dia 9, no Guamaré, na cidade de Guamaré. Então, eu submeto à Corte esta designação que fiz a de referendo. Aprovo, senhor presidente. Doutor Glauber Alves. De acordo, senhor presidente. Doutor André. De acordo, presidente. Doutor Geraldo Mota. De acordo, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. De acordo, senhor presidente. Doutor Vladimir. De acordo, aprovo. E só lembrando, eu tive o cuidado, a doutora Cristiana, ela, questões particulares, ela teve que se ausentar, mas o doutor Emanuel é juiz já lá na comarca de Macau, era ele quem estava na ordem. Na primeira oportunidade, não, ele era o segundo, e já com experiência no exercício da jurisdição eleitoral. Falei com ele e ele prontamente atendeu, e queira Deus que tenhamos aí uma eleição tranquila, todos os preparativos realizados nesse sentido. Acho que ele foi juiz no estado do Ceará, parece. Também, Essa última turma do TJ, toda ela vem com experiência de outros exercícios na magistratura, em outras unidades aí. Então, aprovado.
Doutor Vladimir, mais alguma? Não. Nenhuma. Doutora Cibele? Só aderir a todas as moções e aos elogios e dizer da nossa alegria de tê-lo de volta aqui e novamente com o doutor Geraldo Mota. Então, só aderir mesmo a tudo. Obrigado, doutora Cibele. E aí iniciemos os julgamentos, encerrada essa etapa. O primeiro, estou vendo ali, doutor Felipe Cortez. E aí teremos prioridade com sustentação oral, doutor Felipe. Deixa eu só identificar aqui qual é. Prestação de contas número 1206, dígito 09. Relator doutor André Medeiros. Requerente Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, deputado estadual. Advogado doutor Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros. Está em mesa, doutor André? Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Prestação de contas já identificada por Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas do candidato Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, referente à campanha do cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, em atendimento à previsão contida na Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.553, também 2017. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar de expedição de diligência e solicitou a intimação do candidato para se pronunciar sobre as seguintes falhas: a. Ausência de peças obrigatórias. B. Doação financeira oriunda de recursos próprios, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica. C. Despesas não declaradas na prestação de contas. D. Despesas realizadas com indício de ausência de capacidade operacional. Por último, doações recebidas antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época da apresentação das referidas contas. Intimado, o candidato prestou esclarecimentos e apresentou documentos. Com nova vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Cibele, do Ministério Público Eleitoral, antes de iniciar a sustentação oral, quero parabenizar primeiro a doutora Beatriz pela aprovação do concurso. Não tive a oportunidade de fazê-lo ontem, mas espero que Deus ilumine Vossa Excelência e que a senhora trilhe o caminho da aplicação do direito e da justiça, que eu acho que é o fim maior do juiz, é aplicar a justiça. O caso, senhor presidente, é relativamente simples, mas eu resolvi fazer a defesa oral porque toda vida que tem um parecer da doutora Cibele contra uma tese dá um frio na minha barriga e eu tenho que estudar muito para poder tentar desmanchar o entendimento dela, porque ela é convincente e fundamenta muito bem os pareceres. Então, eu estou aqui na tribuna só para chamar a atenção da Corte Eleitoral, porque há um pedido de reprovação das contas pelo fato do candidato ter feito uma transferência mediante depósito identificado. Ao invés de ele fazer a transferência eletrônica, ele tirou o dinheiro da conta dele, no mesmo minuto ele depositou na conta de campanha. E fez isso porque o Banco do Brasil deu uma declaração que naquele momento estava impossibilitado de realizar a transação financeira mediante transferência bancária. Então, foi ato contínuo. Tirou o dinheiro na conta no mesmo minuto da conta pessoal dele e transferiu o dinheiro, valor de R$10.000, para a conta de campanha. Então, esta corte aqui, no dia 9 de outubro de 2018, decidiu um caso idêntico no município de Cerro Corá. E constou do acórdão o seguinte fundamento. Embora não observado o procedimento previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da resolução número 23.463 de 2005, que é a realização de doação financeira acima de R$ 1.064,09, mediante transferência eletrônica, as doações de recursos próprios, como é o caso,
constitui apenas falha de natureza formal, artigo 3º, inciso 1 da portaria TSE número 488 de 2014, na medida em que a realização destas por intermédio de depósitos identificados, no caso, não obstaram o controle das contas por parte da Justiça Eleitoral, incidência da diretriz interpretativa que emana do artigo 219, caput do Código Eleitoral. Nesse sentido, precedentes, aí TRRN, RE 26827, relator doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Então, tendo em vista que a situação se assemelha a outros precedentes da Corte, que não houve má-fé, que foi possível à Justiça Eleitoral identificar a origem e o destino dos recursos, é que a defesa pede a aprovação das contas do candidato Raimundo Nonato Pessoa Fernandes. Obrigado, doutor Felipe. O relator, como vota, Vossa Excelência? Passar o voto, senhor presidente. As contas foram apresentadas dentro do prazo legal fixado pela Resolução TSE 23.553 de 2017. A prestação de contas está devidamente documentada com todos os demonstrativos de receitas e despesas, bem assim com os demais elementos comprobatórios da arrecadação e gasto de recursos, em conformidade com a legislação que rege a matéria, especialmente a Lei 9.504/97 e a Resolução TSE já mencionada. Não foram detectadas captações de recursos de origem não identificada, nem de fontes vedadas. Quanto à doação financeira realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica, o candidato justificou que ocorreu uma limitação operacional do Banco do Brasil, o qual não dispunha de opção de transferência identificada à época. Assim, foi necessário o saque da conta pessoal do candidato e, em seguida, a realização do depósito na conta de campanha. Não obstante disposto para primeiro do artigo 22, no sentido de que somente poderão ser realizadas doações financeiras mediante transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, o descumprimento da norma se deu por motivo de força maior. Além disso, o recorrente juntou, para fim de prova, declaração da instituição financeira e os respectivos comprovantes de saque e depósito, de modo que o depósito identificado não obstou o controle das contas por parte da Justiça Eleitoral. E, nesse sentido, segue entendimento deste tribunal e eu vou pedir licença para não ler, está disponível para vossas excelências. No que diz respeito às despesas não declaradas na prestação de contas, o candidato alegou, em síntese, que a despesa comprovada pela nota fiscal 757 lhe era desconhecida, tendo sido realizada por um eleitor. Para tanto, juntou a nota fiscal em referência e o recibo da quitação firmada pelo eleitor em 28 de agosto de 2018. Contudo, a nota fiscal identificada é emitida com o CNPJ do candidato, no valor de R$ 226,67. Não foi paga nem registrada na prestação de contas em exame, implicando em omissão de receitas ou despesas nos termos do artigo 16 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Apesar disso, tal despesa omitida representa apenas 0,16% do total de gastos eleitorais pagos na campanha. Por fim, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais também identificou doações recebidas antes da entrega da prestação de conta parcial, mas não informadas à época da apresentação das referidas parciais. Sobre o assunto, o artigo 50, parágrafo 1º da Resolução 23.553 de 2017, estabelece que, na prestação de contas parcial, deverá constar toda a movimentação de recursos ocorrida antes da sua apresentação. No entanto, no caso em tela, o descumprimento ao dispositivo não foi capaz de comprometer a regularidade das contas, visto que o candidato declarou na prestação de conta final as despesas contratadas inicialmente omitidas, possibilitando assim a análise da regularidade daquelas movimentações pela Justiça Eleitoral. Trago aqui um precedente deste tribunal, da relatoria do desembargador Monteiro, Ibanez Monteiro, e do juiz Francisco Glauber. Perdão, é do juiz Francisco Glauber que menciona na ementa o relator Francisco Glauber, que menciona o desembargador Ibanez e o doutor Almiro também.
Desse modo, adotando como fundamento o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, voto em dissonância com o parecer do Ministério Público pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do candidato Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É o voto, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo. Com o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Com o relator. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, foram 3 os vícios apresentados para fins de reprovação. O primeiro deles de apresentação tardia, já foi muito bem enfrentado pelo eminente relator. Eu trago, porém, ao pensamento dessa corte uma linha jurisprudencial que eu percebi que acabou sendo alterada ao longo do tempo. Essa corte, em 2017, ela tem uma posição clara no sentido da impossibilidade dessa transferência de doação na boca do caixa, o que deixasse de observar essa transferência eletrônica. E assim decidiu no RE 313/76 de maio de 2017, como também no RE 33588. O primeiro da relatoria do desembargador Ibanez e o segundo da relatoria da juíza Berenice Capuchu. O eminente relator invoca 2 precedentes. Um do Dr. Vladimir, que foi na representação do artigo 30A da Lei 9.504/97, e o RE 28627 de Nízia Floresta, julgado em 14 de junho de 2018, relator juiz Gustavo Smith, onde essa jurisprudência anterior, de 2017, teria sido superada no sentido de entender que esse tipo de procedimento não era grave a ponto de ensejar a reprovação das contas. Porém, senhor presidente, o TSE julgou um caso absolutamente idêntico a esse. Foi o recurso especial eleitoral 26535, relator ministro Assis Vieira de Carvalho, ele foi publicado agora em 20 de 11 de 2018, onde aquela corte entendeu, por unanimidade, que esse tipo de transferência que não observe a transferência bancária, ou seja, que seja feita mediante depósito na boca do caixa, é irregularidade grave e enseja, portanto, a desaprovação das contas. Ao lado dessa irregularidade, desse vício, nós temos o terceiro ponto, que é justamente a questão de uma despesa não comprovada. Daí porque eu vou pedir vênia a essa corte, ao relator, em linha de coerência com a jurisprudência atual do TSE, a qual me parece que devemos observar, no sentido de, considerando a gravidade do depósito na boca do caixa, mais a não comprovação da despesa anterior, de acordo com o RE 26535, em rejeitar as contas de campanha do prestador. É o voto, senhor presidente. Proclamo o resultado. Tribunal, por maioria, julgou aprovada com ressalva as contas prestadas pelo candidato Raimundo Nonato Fernandes Pessoa, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, vencido o doutor Glauber Alves, que votou pela desaprovação. Na sequência, um outro com sustentação. No caso, só uma questão, eu acompanho parcialmente ou divido? Divergente. Divido, né? O que é o resultado final, né? Tá certo. É o resultado. As opções são aprovada com ressalvas e desaprovada. Então. Eu digo porque, com relação ao primeiro argumento, eu segui o relator, né? Isso, exato. E Vossa Excelência, inclusive, foi coerente, porque eu me recordei, se esse julgamento aqui acontece no mesmo dia daquele em que quase que dá um empate, em que foi candidato depois de passado o período normal de registro, e aí ele teve uma despesa, né? Então me pareceu muito... Não, lá a despesa era... anterior à abertura da conta. Pois lá era uma despesa que... Pela aprovação. Votou pela aprovação, doutor Vladimir, na época.
Lá era muito pouco também. Agora, um outro de... Prestação de contas, número 1243, dígito 36. O relator, Dr. Luiz Gustavo. O requerente, Maria Isolda Dantas de Moura, deputado estadual. O advogado, Dr. Sanderson. Está em mesa, doutor Luiz Gustavo? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado. Trata de prestação de contas de campanha, apresentado por Maria Isolda Dantas de Moura, concorrente ao cargo de deputado estadual nas eleições 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. Publicado o edital, ato contínuo, a comissão de análise expediu o relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de algumas falhas. Basicamente, senhor presidente, as falhas apontadas dizem respeito à entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, não observado o disposto no artigo 50, inciso 1º da resolução. Segundo, recibo eleitoral emitido em data posterior à data limite de arrecadação de receitas. 3, doação direta realizada por outro candidato, mas não registrada na prestação de contas em exame. 4, omissão de registro de despesas ante a existência de notas fiscais detectadas pelos sistemas da Justiça Eleitoral. E 5, gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época. Eu registro que existia consignado no relatório da comissão de análise mais um fato que seria uma doação com indício de falta de capacidade econômica por parte do doador. Entretanto, o próprio relatório da comissão entendeu que isso não teria repercussão para fins de prestação de contas. E o Ministério Público, em sua manifestação, por sua vez, entendeu que essa irregularidade restaria sanada porque vieram aos autos comprovações no sentido de que a doadora percebeu renda naquele período respectivo. Então, continuando com o relatório, o parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação, o Ministério Público Eleitoral também opinou no mesmo sentido e é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Santos, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Muito obrigado. Excelente senhor presidente, nobre relator, demais julgadores, representante do Ministério Público. O primeiro ponto indicado pelo corpo técnico, que ensejaria a reprovação de contas, seria o não atendimento ao prazo de 72 horas para a entrega dos relatórios de recursos financeiros recebidos. É bem verdade, excelências, que a contabilidade da campanha não observou o prazo de 72 horas, em alguns casos, em razão de um entendimento equivocado e aqui em razão em virtude da má-fé e da lealdade que deve nortear julgadores, membros do Ministério Público e advogados no feito, eu relato que, de fato, houve uma interpretação equivocada por parte da contadora da campanha, no sentido de que o prazo seria de 3 dias úteis. Então, sempre houve descumprimento, a informação sempre foi prestada a destempo. Entretanto, excelências, o descumprimento por um dia, 2 ou 3 que seja, nesse caso, não inviabiliza o controle nem prejudica a transparência da prestação de contas. Principalmente, excelências, quando considerado o fato de que todas as parciais foram entregues a tempo e modo. Todas as parciais foram entregues a tempo e modo. Então, o simples descumprimento, nesse caso, e ontem mesmo despachando memorial com o juiz Vladimir, eu até ponderei uma informação que inclusive nem consta dos autos, mas que a resolução poderia trazer uma sanção pecuniária, como é o caso das entregas intempestivas e relatórios aos tribunais de contas, aos gestores. Os gestores atrasam um dia, 2, um mês. O Tribunal de Contas não entende isso como necessariamente uma causa de rejeição, mas aplica uma multa e
poderia ser o caso da legislação, e aqui eu estou fazendo uma ponderação, seria o caso até da legislação avançar nesse sentido de se aplicar uma multa e não automaticamente a rejeição das contas. Principalmente considerando o fato, repito, de que não houve prejuízo à confiabilidade das contas, ao controle social, quando se considera o fato de que foram cumpridos os prazos relativos às parciais. Então, neste ponto, excelências, merece apenas, na nossa visão, na visão da requerente, uma ressalva à sua prestação de contas. Existe um ponto, o item 4.3 do relatório do corpo técnico, que diz respeito a um recibo eleitoral no valor de R$3.000, no valor de R$3.000, que foi emitido em 1º de novembro de 2018, portanto, em data posterior ao término da campanha. Trata-se, na verdade, de um recibo eleitoral relativo ao rateio pelo Partido dos Trabalhadores do gasto relativo à produção de programas de rádio e televisão, ou produção de vídeos para a internet. O que é que o Partido dos Trabalhadores fez? Contabilizou em sua prestação de contas o montante global de, salvo engano, R$100.000 e rateou para todos os candidatos. No momento da emissão do recibo eleitoral, houve um equívoco por parte da contadora e informou a data de 1º de novembro de 2012, quando, na verdade, deveria ter informado a data do efetivo recebimento. Entretanto, excelências, o erro, a ausência de má-fé e a existência de um erro meramente formal no preenchimento desse recibo fica claro quando vossas excelências julgarem todas as demais prestações de contas de candidatos do Partido dos Trabalhadores, em que consta esse mesmo valor de R$3.000 emitido em data anterior. Então, o que ocorreu, isso fica claro, foi tão somente equívoco e erro no momento do preenchimento, tendo a contadora lançado indevidamente a data de 1º de novembro de 2018 e não a data do efetivo recebimento. Outro ponto diz respeito a uma doação direta recebida de outro candidato, que foi o candidato a deputado federal Fernando Vanderlei Vargas, relativa a material compartilhado. E nesse ponto, excelências, o entendimento, inclusive a orientação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, em seu manual de prestação de contas, é no sentido de que, nesses casos de material gráfico compartilhado, conjunto, a obrigatoriedade de contabilização é tão somente daquele que realizou a despesa. E isso, inclusive, fica claro na própria sessão de perguntas e respostas constante no site do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, em que o item 32 das perguntas e respostas diz: no caso de produção conjunta de materiais publicitários impressos, onde 2 ou mais candidatos são beneficiados pela propaganda, deve-se realizar o lançamento da receita estimável na prestação de conta do candidato beneficiado? A resposta: não. O gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. E foi o que ocorreu. O deputado federal Fernando Mineiro registrou na sua prestação de contas e a requerente entendeu pela desnecessidade de lançar em duplicidade em razão da própria orientação constante publicamente e publicizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o último ponto, excelências, para concluir, diz respeito ao suposto descumprimento do prazo a detecção de gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, mas não informada à época, tendo sido informada apenas na prestação de contas final. O que ocorre nesse caso, excelência, essa nota fiscal trata da produção de material gráfico. E a nota fiscal foi emitida pelo prestador, pela empresa que produziu o material, em 6 de setembro de 2018. Entretanto, a entrega do material só ocorreu em data posterior, inclusive, ao próprio prazo da entrega da primeira parcial.
de modo que não haveria possibilidade da campanha ter conhecimento sobre a emissão da nota fiscal naquela data. Então, por essa razão, somente foi informada na próxima parcial. E já finalizando, Excelências, fica claro que são todas irregularidades que merecem apenas ressalvas na prestação de contas. Não se trata, portanto, de irregularidades graves ao ponto de ensejar sua reprovação, principalmente quando se considera a própria tabela constante no relatório técnico, em que se apontam as irregularidades formais e materiais e seus respectivos percentuais. E fica claro que as irregularidades materiais, as irregularidades de cunho material, não chegam sequer a 5% da prestação de contas, atinge precisamente 4,72%. Então, Excelências, por essas razões, a requerente espera a aprovação da sua prestação de contas, ainda que com ressalvas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sanderson. O relator, como vota? Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu passo ao voto e, conforme já mencionei, a primeira falha apontada diz respeito à entrega intempestiva dos relatórios, em descumprimento ao artigo 50, inciso 1 da Resolução de Regência, que estabelece a obrigação dos candidatos durante as campanhas de entregar à Justiça Eleitoral para divulgação em página criada na internet para este fim os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha em até 72 horas contados do recebimento. A requerente, no caso, ratifica que não apresentou os relatórios contendo os dados dentro do prazo de 72 horas, mas ressalva a ausência de má-fé de sua parte, pugnando que se considere que os valores foram devidamente declarados antes mesmo de fim do prazo para apresentação das contas parcial e final. Informação essa corroborada pela tabela juntada no parecer do órgão técnico, onde consta as datas de apresentação dos relatórios. Todas ocorreram entre os dias 29 de 8 e 15 de 10, antes, portanto, da prestação de contas. A par do teor dos pareceres juntados, verifica-se, de fato, do ponto de vista formal, que houve o descumprimento da norma, dado o desrespeito ao prazo. Ocorre, todavia, que, sob o prisma material, não se observa nenhum prejuízo à transparência das contas, tampouco obstáculo à fiscalização desta Justiça Eleitoral e da sociedade, pois os relatórios foram apresentados de forma que a apresentação, ainda que a destempo, chegou a cumprir sua finalidade ontológica. Não houve, portanto, ausência, mas apenas apresentação fora do prazo, em ordem a, na conformidade com o permissivo incerto no parágrafo 7º da mesma norma, reclamar um juízo de proporcionalidade e, nesse sentido, considerar a falha como de só menos importância. E aqui, senhor presidente e demais pares, eu entendo que o objetivo da norma é possibilitar apenas um controle concomitante da própria sociedade por meio desta página na internet, mas que isso não tem, por si só, essa entrega a destempo não teria o condão de macular a transparência da fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas apresentadas. O mesmo eu prossigo dizendo que ocorre com a irregularidade referida no item 5 do meu voto, que seria o gasto eleitoral realizado em data anterior àquela inicial para a entrega da prestação de contas, mas não informada à época. Sobre isso, a jurisprudência desta casa é pacífica no entendimento de que, abro aspas, a arrecadação de recursos e a contratação de despesas antes das prestações de contas parciais, mas nelas não informadas, não acarreta prejuízo à ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral, desde que prestadas tais informações por ocasião da prestação de contas final. Essa jurisprudência vem da prestação de contas número 724, de relatoria do juiz Almiro José da Rocha Lemos. Assim sendo, quanto também a este ponto, não vejo mácula suficiente à desaprovação, pois houve declaração posterior dos gastos na prestação de contas. No tocante à falha do item 3, consistente na existência
de doação direta realizada por outro candidato, mas não registrada na prestação de contas em exame, o parecer da Carcel indica que houve omissão de doação estimável em dinheiro efetuada pelo candidato Fernando Vanderlei Vargas da Silva, no valor de R$ 2.442,75. Em manifestação, a requerente argumenta que a publicidade conjunta de material de propaganda eleitoral feita com esta requerente, mas que pago pela campanha e não por esta candidata. Juntou, para comprovar suas alegações, cópias das notas fiscais emitidas em nome do candidato Fernando Vanderlei Vargas da Silva, que comprovam a produção de material em conjunto publicitário, no caso Mineiro e Isolda. De fato, o artigo 9º, parágrafo 10º da Resolução de Regência, induz a conclusão de que, conquanto tenha havido dispensa da emissão do recibo eleitoral, por se tratar de doações estimáveis em dinheiro, entre candidatos decorrentes do uso comum de materiais de propaganda, é necessário o registro na prestação de contas dos doadores e beneficiários. Muito importa atentar, entretanto, que o artigo 38, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, mitiga tal obrigatoriedade ao dispor que, abro aspas, quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos, fecho aspas. É de interpretação literal, portanto, que se trata de uma faculdade do beneficiário fazer constar o material de propaganda em sua prestação de contas. Outro sim, não se pode deixar de verificar que, interpretando tal dispositivo, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em seu Manual de Prestação de Contas das Eleições de 2018, aqui mencionado em tribuna também, ratifica essa faculdade, ao esclarecer a desnecessidade de emissão do recibo eleitoral para doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum de materiais de propaganda, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento. E aí eu trago aqui a transcrição desta orientação e prossigo dizendo que na mesma trilha é a orientação expressa e extraída pelo FAC sob prestação de contas eleitorais disponibilizadas pelo TSE, menciono no voto escrito o endereço eletrônico, e prossigo dizendo que em tal página, a qual é apresentada como instrumento de auxílio ao candidato, ao partido e à sociedade, no tocante aos questionamentos mais comuns recebidos pela Justiça Eleitoral, elaborado com base na Resolução 23.553 de 2017, também resta expresso que o gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento, não havendo a obrigatoriedade de registro da doação estimável proporcional relativa a esse material de propaganda na prestação de contas dos candidatos beneficiados. Também transcrevo este trecho ora mencionado. Continuo dizendo que, nada obstante o disposto no artigo 9º, parágrafo 10º da resolução, exigir que a doação de material constasse da prestação de contas da beneficiária, fere o princípio da legalidade na medida em que obriga uma providência facultada pela lei e ainda o princípio da confiança nos atos da administração pública, na medida em que a requerente, ao prestar suas contas, tenha se amparado nas diretrizes expressas pelo próprio TSE, tanto no Manual de Prestação de Contas, como nas informações do serviço FAC, que determina a necessidade de registro apenas pelo responsável pelo pagamento da despesa. Diante de tais circunstâncias, não entendo sequer como falha o vício apontado no parecer técnico conclusivo e secundado pelo Ministério Público. Sobre a irregularidade versada no item 2, foi emitido um recibo eleitoral em 1º de 11 de 2018, data posterior ao termo final, ocorrido em 7 de 10 de 2018, e diz respeito à produção de programas de rádio e televisão ou vídeos cujos recursos estimáveis foram doados pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. De certo, os recibos devem ser emitidos em ordem cronológica concomitante ao recebimento da doação, como determina o artigo 9º, parágrafo 4º da resolução.
a requerente aduz que a emissão do recibo em data posterior àquela permitida não constituiu sequer falha formal, tampouco obsta à análise das contas. Em sua ótica, abro aspas, mesmo que seja compreendido como ausência de formalidade, não gera dúvidas na prestação de contas, nem tampouco compromete a confiabilidade das contas, fecho aspas. Não tem razão a requerente neste ponto. A partir do que diz a norma acima mencionada, presume-se que o recebimento da doação é contemporâneo à emissão do recibo, e não poderia ser diferente, pois tem por intuito dar transparência e lisura às operações de arrecadação de recursos financeiros a serem utilizados em campanha eleitoral. Ao emitir um recibo, em 1º de 11 de 2018, quase um mês após a data limite, sem qualquer justificativa razoável comprovada para tanto, as partes envolvidas, doador e donatário, abrem margem para questionamentos acerca da efetiva realização da doação. É possível, por exemplo, que a doação feita pelo Diretório Estadual da Agremiação sirva de maquiagem para justificar o uso de eventuais sobras financeiras do partido. Para além de qualquer conjectura, fato é que a confiabilidade da transação restou inexoravelmente maculada. Porém, tal impropriedade não se reveste na espécie de relevante gravidade. Com efeito, embora a jurisprudência dessa Casa tenha sido firmada no sentido de que a emissão tardia dos recibos eleitorais impossibilita a serventia destes para propósitos contábeis, evidenciando irregularidade, sobretudo quando a própria declaração da receita se faz a posteriori, após a provocação do candidato pela Justiça Eleitoral, fecho aspas, como bem demonstra o precedente da lavra do desembargador Ibanez Monteiro, e eu cito o número do processo no voto escrito, ocorre que, no caso dos autos, a requerente apresentou o recibo eleitoral e a nota fiscal correspondente já em sua prestação de contas final, de maneira que não houve necessidade de nenhuma diligência no sentido de provocá-la a declarar receita ou despesa omissas, eventualmente detectadas pelo órgão técnico. Diferentemente, seria se a requerente somente tivesse trazido o recibo após o chamamento decorrente da descoberta de despesa não declarada pelo órgão técnico. Essa distinção muito importa para fins de aferição da gravidade da falha sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade. Mais precisamente, há de se distinguir a situação em que recibos são emitidos tardiamente, porque somente após a detecção da despesa pela Justiça Eleitoral, na análise de prestação de contas final, é que o prestador, buscando legitimar eventual despesa omitida, emite a posteriori o correspondente recibo. Em outros termos, a situação em que o recibo eleitoral somente é admitido após a manifestação do órgão técnico, com claro intuito de legitimar a movimentação financeira detectada e não declarada na prestação, o que não é a situação dos autos, neste caso. Noutra borda, outra situação diferente, que é, aliás, hipótese em exame, ocorre quando já na prestação de contas final, o recibo e a nota fiscal são apresentados, ainda que com o recibo, no caso, em data posterior ao termo final de arrecadação de gastos. Por óbvio, há uma falha, pois pode ter havido arrecadação em momento não permitido, ou ainda esquecimento na emissão do documento. Mas é fato que não há omissão de receitas e ou despesas na prestação, pois o recibo e a descrição do bem doado já constaram desde o protocolamento da prestação de contas. Evidentemente, as situações são distintas e reclamam, em virtude da diferença existente, tratamento diferenciado, em atenção ao princípio da isonomia. Não bastasse, há de ser ainda considerado o reduzido valor envolvido no ponto, R$3.000, quando em cotejo com os recursos arrecadados, representando tão somente 2,27% do total arrecadado. Por fim, no tocante à falha do item 4, segundo consta do parecer do órgão técnico, há notas fiscais de despesas não declaradas pela requerente em sua prestação, as quais foram detectadas por cruzamento de dados
Como excediço a rigor, tal vício reveste de gravidade e padece de insanabilidade, porquanto impossibilita esta justiça de promover a necessária fiscalização de todas as movimentações financeiras de campanha do candidato. Nessa perspectiva, embora a má-fé não esteja necessariamente presente no ato omisso, há de se considerar ter havido despesas efetivamente realizadas pela requerente sem o devido lançamento na prestação de contas. Na espécie, o órgão técnico lista 5 notas fiscais, sendo 4 emitidas pela empresa Vaquinha.com Negócios Virtuais Limitadas, no valor total de R$ 692,45, classificado o serviço como licenciamento ou concessão de direito de uso de programas de computação, e uma outra emitida pela empresa Ponto dos Botões Comercial Limitada, esta última no valor de R$ 41,95. Em relação às notas emitidas pela Vaquinha.com, empresa administradora de financiamento coletivo de campanha, a requerente argumenta se tratar de taxa administrativa pelo uso de programa de computador utilizado para receber as doações de recursos pela internet. Explica que houve omissão de despesa, pois este valor, que não houve emissão de despesa, pois este valor sequer foi por ela recebida, uma vez que a empresa transfere para ela somente o valor líquido da doação, já descontado a taxa de administração. Explico melhor. A doação recebida por meio do site vaquinha.com é registrada no sistema de prestação de contas pelo valor bruto doado. Todavia, o próprio sistema calcula o valor da taxa de administração a ser paga e transfere o valor restante para a conta de campanha da candidata. Assim, é perfeitamente possível afirmar que os valores constantes das notas fiscais sequer teriam transitado em sua conta corrente. A requerente aduziu ainda a impossibilidade de registrar tais taxas administrativas no campo dos registros das despesas, pois os mesmos valores seriam duplamente debitados das receitas, fazendo com que o confronto entre receitas e despesas restasse inconsistente e ainda apresentassem valores divergentes aos constantes nos extratos bancários. Quanto à nota emitida pela empresa Ponto dos Botões Comercial, a requerente argumenta que a própria empresa emitiu equivocadamente nota em nome do CNPJ de campanha no escopo de contribuir com sua campanha. De início, muito importa destacar que a requerente, a prestadora de contas, apresentou essas notas fiscais juntas com a prestação de contas final, embora não tenha constado na descrição das despesas, como demonstra o documento de comprovação, e eu identifico todos os documentos que eu menciono. Assim, embora tenham sido registradas no campo de despesas, a requerente apresentou as notas fiscais, não tendo sido elas detectadas por meio de confronto de base de dados da Justiça Eleitoral com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, como consta no parecer. Outro sim, embora o parecer do órgão técnico também alegue não haver comprovação de pagamento dos referidos gastos, constam nos autos notas de débitos emitidas pela empresa Vaquinha.com, colacionadas junto às notas pelo próprio órgão técnico, onde se verifica a informação de que este valor já foi debitado de suas contribuições recebidas no Vaquinha, em ordem a ratificar a informação da requerente no sentido de que já recebe o valor líquido, isto é, já devidamente contabilizado o desconto das taxas, no caso a taxa de administração do site vaquinha.com. No mesmo sentido, os próprios relatórios dessa Justiça Eleitoral, em cotejo com o extrato bancário juntado pela requerente, demonstram que houve sim desconto de taxas nos valores recebidos pela requerente. À guisa de exemplo, no documento Receitas de Financiamento Coletivo de Campanha, consta no dia 23 de 8 de 2018 registro de doação no valor total de R$ 6.987,44. Esse mesmo valor consta da nota fiscal de serviço, número 53019, que relaciona a existência de 17 transações, exatamente como está descrito no documento preenchido no SPCE.
Ainda na discriminação do serviço constante do referido documento, tem-se o valor de taxa de administração, R$ 496,16, apresentado como omissão de despesa pelo órgão técnico, e ainda o valor pago a título de imposto sobre serviço, o ISS. Ainda anexo à nota fiscal identificada, consta um extrato também emitido pela empresa vaquinha.com, onde são descritas as doações pelo nome do doador, relacionando o valor líquido transferido para a candidata, já descontadas as taxas, que corresponde ao valor exato que aparece no extrato bancário da candidata. Assim, como os valores relativos às notas fiscais foram descontadas na fonte de pagamento de recursos, não poderiam, por imperativo lógico, ter transitado em conta bancária específica, de maneira, portanto, a afastar a incidência do artigo 16 da resolução invocado pela douta Procuradoria em seu parecer. Diante disso, forçoso o reconhecimento da existência de falha meramente formal, porquanto a candidata, embora tenha colacionado os documentos relativos à despesa de 4 notas fiscais, deixou de descrevê-las no item despesas no sistema de prestação de contas. Resta nesse item, portanto, a omissão de uma única nota fiscal no valor de R$ 41,95, emitida pelo Ponto dos Botões Comercial, e não de 5, tal qual afirmado nos pareceres. De fato, relativamente ao documento, a despesa não foi sequer minimamente descrita, tampouco existe qualquer comprovação de seu quitamento, o que caracteriza omissão de despesa, sendo insuficiente para afastar essa falha a mera alegação de equívoco da empresa. De todo o exposto, concluo que somente as falhas apontadas nos itens 2 e 4, cuja natureza dos vícios ostenta maior gravidade, poderiam, em tese, conduzir a um juízo de desaprovação das contas ora analisadas. Entretanto, no caso dos autos, diante da pouca expressividade dos valores envolvidos, quando em cotejo com o valor total das contas prestadas, o que corresponde a 2,27% relativo ao item 2 e apenas 0,03% ao item 4, considero que, apesar da existência de falhas, não restou comprometida a regularidade da prestação. Destaque, diante deste cenário, entendo que a melhor solução jurídica a ser adotada, sobre os prismas dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, é a aprovação com ressalvas a teor do artigo 77, inciso 2 da Resolução de Regência. E assim, senhor presidente, demais colegas, fiz questão de reproduzir o voto todo, porque tem muitas peculiaridades, inclusive notas que não foram visualizadas pela comissão, não foi identificada a razão de ser daquelas notas, e era necessária essa nota explicativa por parte desta relatoria. Eu concluo encaminhando meu voto em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação com ressalva das contas de Maria Isolda Dantas de Moura, concorrente ao cargo eletivo de deputado estadual nas eleições de 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. E é com meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Antes de dar continuidade ao julgamento, eu quero fazer o registro aqui da presença da dona Vera Benevides, mãe da nossa procuradora. Sei que é motivo de orgulho para a senhora, para nós aqui também, para a sociedade potiguar. Então, parabéns pela filha que tem. E seja bem-vinda aqui à corte. Dando continuidade, doutor Vladimir Capuchano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, antes de propriamente me ater ao processo que estamos julgando, eu quero só fazer um registro de uma... Não chega a ser uma crítica, é mais uma observação da imensa quantidade de problemas que tivemos em quase todas as prestações de contas relativamente a sites de financiamento coletivo. A experiência, ela me parece que foi exitosa, inclusive surpreendente. Por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro teve uma arrecadação imensa, muito maior do que o esperado, mas os sites não tinham mecanismos muito transparentes de lidar com os candidatos, lidar com isso. E gera, por exemplo, esse tipo de situação em que, como o site só acredita na conta do candidato o valor líquido já abatido, as taxas administrativas, o candidato fica na dúvida se lança ou não essa taxa administrativa como despesa. Porque se ele lançar como despesa, o pagamento não vai ter transitado pela conta, vai parecer que houve um pagamento por fora.
e ainda pode gerar o problema de aparecer em duplicidade, porque ele só recebe em sua conta bancária de campanha o valor líquido. Então, se ele receber o valor líquido, lançar o valor líquido e lançar a despesa vai ter sido debitada 2 vezes de sua conta. E quando ele não lança a despesa, gera esse tipo de problema, como estamos vendo nesse processo de prestação de contas, em que parece que a despesa foi omitida. Mas é porque, na verdade, o candidato às vezes nem sabe qual é efetivamente a despesa, já que ele recebe o valor líquido e, se não tiver recebido previamente a nota fiscal do site de financiamento de captação de financiamento coletivo, ele nem saberá quanto efetivamente pagou. Portanto, o TSE vai ter que se debruçar sobre isso para, nas eleições seguintes, aprimorar esse mecanismo de modo que o candidato não seja levado a erro pelo próprio sistema que o TSE homologou, que é o sistema de financiamento coletivo. Outra crítica é quanto ao impulsionamento nas redes sociais. O Facebook, que eu acho que foi o mais utilizado, criou um mecanismo que impunha o pagamento como se o candidato comprasse créditos ao Facebook. E eram créditos já pré-definidos, créditos a partir de R$500. O candidato tinha que, por exemplo, comprar R$1.000 de impulsionamento. E ele pagava adiantado ao Facebook esse valor. E ia utilizando esse crédito. Só que vários candidatos chegaram ao dia da eleição sem ter utilizado todo o crédito. E ficou lá esse dinheiro em favor do Facebook. O Facebook emite a nota fiscal do valor efetivamente utilizado. E fica um pagamento a maior do que a nota fiscal que o Facebook emitiu. E gera ainda um problema, porque isso vai redundar numa sobra de campanha que de verdade não sobrou, porque o dinheiro foi pago ao Facebook. O Facebook vai poder devolver isso para a conta de campanha, vai gerar algum tipo de ingresso na conta de campanha de uma pessoa jurídica, ou seja, os mecanismos de novas tecnologias implementadas pelo TSE para essa eleição, eles criaram muitas dificuldades nos processos de prestação de contas, como esse que a gente está julgando agora. Eu tenho outros em meu gabinete que tivemos esse mesmo problema, do vaquinha.com e do Facebook, que a gente está tendo que encontrar essas soluções para resolver esses problemas criados não pelos candidatos, e sim pelos sistemas homologados pelo TSE. Quanto ao caso em concreto, realmente, da análise que o Dr. Gustavo fez, apenas 2 inconsistências sobejam com um grau mais avançado de gravidade, que é esse recibo eleitoral relativo a essa operação de compartilhamento de material de propaganda feito pelo Partido dos Trabalhadores. Ficou demonstrado no voto de que efetivamente se operou no período permitido, ou seja, antes da eleição, a contratação do serviço e a disponibilização para os candidatos, mas que de fato houve uma intempestiva emissão do recibo eleitoral por parte da candidata prestadora das contas. No entanto, eu vou acompanhar o doutor Gustavo no seu entendimento de que, apesar da intempestividade na emissão do recibo e reconhecendo que toda a jurisprudência da Corte é no sentido de que a intempestividade ela geraria desaprovação, mas que eu vejo uma distinção no caso, porque essa intempestividade na emissão do recibo não impossibilitou o exercício da ampla fiscalização pela Justiça Eleitoral. Ao contrário, a candidata ela teve o cuidado de, independente de qualquer atuação do órgão técnico ou da Procuradoria, no sentido de identificar essa falha, se antecipar, e mesmo com a apresentação, emissão intempestiva, ela o fez antes da data final da prestação de contas e antes da efetiva apresentação das contas. E por conta dessa diligência da candidata, ainda que tenha se dado irregularmente, eu faço esse traço distintivo do que tem sido a exigência da Justiça Eleitoral e deste tribunal para apontar essa falha como grave o suficiente e impor desaprovação de contas, e seguindo o que propôs o relator, aprová-la com ressalvas. Quanto à nota fiscal emitida pela outra empresa, Ponto dos Botões, se não me engano, esse é o nome da empresa, eu reconheço a absoluta irrelevância da despesa em face dos montantes manuseados na prestação de contas, e mesmo o valor absoluto da nota fiscal, e também apenas aponho ressalvas quanto a essa irregularidade. E, nesse sentido, eu acompanho integralmente o relator. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, foram 5 as irregularidades apontadas. O eminente relator, em seu substancioso voto, afastou a capitulada nos
nos números romanos 1, 3 e 5, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros, a doação direta realizada por outro candidato e o gasto eleitoral realizado em data anterior à inicial para prestação de contas parcial, por entender que ou não eram irregularidades ou eram irregularidades de natureza meramente formal, e com isso eu não vou ter divergência com Sua Excelência. Com relação às irregularidades do recibo eleitoral emitido em data posterior à data limite da arrecadação de receitas, e o quarto, que são as omissões de registro de despesas ante a existência de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, Sua Excelência entendeu que são de fato irregularidades, mas que no caso concreto ensejariam apenas a aprovação com ressalvas. Esse tribunal, no RE 311-67, julgado ainda em outubro de 2017, relator do desembargador Ibanez Monteiro, entendeu que a emissão tardia de recibos eleitorais impossibilita a serventia destes para propósitos contábeis, evidenciando irregularidade, sobretudo quando a própria declaração da Receita se fez a posteriori, após a provocação do candidato pela Justiça Eleitoral, provocação esta que é feita por ocasião do parecer preliminar da Comissão de Contas responsáveis. Recentemente, essa Corte, no RE 27433, julgado em 19 de junho de 2018, relator o juiz Vladimir Capistrano, também seguiu a linha desse entendimento, e aí destaca, inclusive Sua Excelência invocou o RE 33328, de outubro de 2017, da relatoria dele, assim como o RE 21636, da relatoria do então juiz desta Corte, juiz Verlando de Queiroz Medeiros. Naquele processo, essa Corte entendeu que a incongruência da ordem cronológica de emissão dos documentos, a infirmar a credibilidade das informações prestadas a destempo pelo candidato, tendo em vista que o recibo eleitoral foi apresentado extemporaneamente, possuía data de emissão anterior do recibo que o precede em numeração, era, na esteira do entendimento da Corte, irregularidade grave, a afastar, inclusive, a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aqui, nesse caso, eu extraio do voto do eminente relator o dado de que o recibo foi emitido em 1º de novembro de 2018, quase um mês após a data limite, que seria 7 de 10 de 2018, último dia para arrecadação de recursos pela candidata, conforme o artigo 35 da Resolução TSE de Regência, sem qualquer justificativa razoável comprovada para tanto. E de forma que as partes envolvidas, doador e nonatário, abrem margem para questionamentos acerca da efetiva realização. Me parece, com a devida vênia já do relator e do doutor Vladimir, que está seguindo, que nós temos uma situação absolutamente idêntica ao que essa Corte vem julgando, sem estabelecer com isso qualquer nexo de diferenciação. Na verdade, essa Corte, numa jurisprudência de longa data, tem entendido que a só ausência de sequenciamento das notas fiscais e de recibos é irregularidade grave. E a Corte tem entendido, eventualmente, e isso foi destacado nesse precedente mais recente que eu invoco aqui, do doutor Vladimir, no sentido de que houvesse apresentação espontânea. Mas aqui essa apresentação se deu, no caso concreto, senhor presidente, por ocasião da manifestação da prestadora de contas em relação ao parecer preliminar da Comissão de Contas respectivas. São duas irregularidades, embora a segunda irregularidade, na verdade, a irregularidade capitulada pelo eminente relator como 4, ensejaria eventualmente a consideração da aprovação com ressalvas, principalmente se considerada a existência dos princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade. Mas aqui nós temos duas irregularidades e a segunda, a emissão de recibo eleitoral com data posterior à data de limite de arrecadação, entendida por essa Corte de longa data, inclusive recentemente, como irregularidade grave e que seja por si só reprovação de contas e que não são passíveis de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, senhor presidente. Daí porque, em linha de coerência com o entendimento desse colegiado, eu peço bem ao relator e a convergência para reprovar as contas da candidata. Excelência, sem qualquer intuito de interferência, mas só para esclarecer uma informação que Vossa Excelência passou, no sentido de que, pelo menos me pareceu entender que Vossa Excelência teria percebido a apresentação dessa nota fiscal após um parecer preliminar da CACEL. O recibo, né? Não foi. Isso veio aos autos antes da prestação. Foi a distinção que eu procurei fazer no voto e que o doutor Vladimir fez também quando votou.
A candidata apresentou o recibo e a nota respectiva antes de qualquer exame, de qualquer glosa por parte... Junto com a prestação de contas. Junto com a prestação de contas. Aí eu indago, doutor Luiz Gustavo, mas a cronologia foi respeitada em relação ao fato? Não, continua a nota emitida no dia 11, por isso que eu considerei um fato grave, mas entendi que não maculou materialmente a confiabilidade das contas, demonstrando inclusive a boa-fé do prestador, por ter apresentado já desta forma, antes de qualquer glosa, antes de qualquer questionamento. Entendi, eu agradeço, doutor Luiz Gustavo. Eu verifico que, na verdade, essa situação é a mesma desses precedentes que nós julgamos, porque o ponto nevrálgico dessa jurisprudência firmada foi a inobservância da cronologia. Inclusive, isso é a ratio dissidente destacada nesses dois julgados. Daí porque, senhor presidente, eu não vejo diferença nos precedentes e na situação em concreto, e agradecendo de antemão os esclarecimentos do doutor Luiz Gustavo, mas observando que a cronologia deixou de ser observada, eu rejeito as contas. Como voto, senhor presidente? Vota pela desaprovação, doutor André Pereira. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, em primeiro lugar, no tocante à questão da intempestividade das contas, nós vemos que foi afastada pelo relator e eu acompanho a má-fé nesse atraso, até porque a candidata vinha trazendo essas informações desde as prestações de contas parciais. No tocante ao ponto do recibo eleitoral trazido tardiamente, acompanhando o raciocínio trazido no voto, que foi até ratificado mais uma vez pelo relator nesse esclarecimento prestado recentemente ao Dr. Glauber, vemos que essa apresentação desse recibo foram feitas antes mesmo de qualquer provocação por parte da Justiça Eleitoral, sendo este elemento de distinção, conforme foi ressaltado pelo Dr. Vladimir Capistrano. E no tocante ao outro ponto que são 5 pontos, né, senhor? Do vaquinha.com, também como foi também esclarecido pelo Dr. Vladimir, existe essa dificuldade do próprio candidato saber de quanto é que vai ser lançada aquela nota, quando o próprio site ele se paga, né? Não é feita a emissão de um recibo apresentado ao candidato e ele faz o pagamento. Ele retém o valor e emite a nota fiscal, ou seja, não tem como o candidato realmente saber quanto é que ele tem que lançar. E havendo ainda o risco de se lançar esse pagamento, haver uma duplicidade futura, como já foi também destacado pelo doutor Vladimir. No tocante à publicidade feita em conjunto com o candidato a deputado federal, se a memória não me falha, se eu não sou traído pela minha memória, já tivemos prestação de contas aqui de candidato a vereador com propaganda em conjunto com o candidato a prefeito, e foi declarado por essa corte, salvo engano, que a responsabilidade é justamente daquele que faz a propaganda, naquele caso, o prefeito. Então, senhor presidente, com essas breves considerações, já que muito já foi debatido, eu acompanho integralmente o voto do relator para a aprovação com ressalvas da conta. É como voto, senhor presidente. Pois não, obrigado, doutor André. Doutor Geraldo Mota, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, os dois itens que ensejam maior debate, que ensejaram aqui, são o item 2º e o 4º, a respeito do recibo eleitoral e as omissões e ajuste de despesas. Eu vou pedir vênia ao eminente relator e vou me acostar ao entendimento do Dr. Francisco Glauber, no sentido de que essas irregularidades elas não podem ser tidas única e exclusivamente como irregularidades formais a permitir o julgamento com ressalva. Há uma ordem cronológica, os precedentes que foram aqui citados, eu imagino que são os precedentes que se afinam a respeito desse caso, e eu vou votar acompanhando a divergência, pedindo vênia ao eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas prestadas por Maria Isolda Dantas de Moura, referente ao cargo de deputado estadual nas eleições do ano de 2018. Vencidos os juízes eleitorais Glauber Alves e Geraldo Mota, que votaram pela desaprovação das contas. Temos ainda
Prestação de contas número 1175, distrito 86. O relator é Dr. Vladimir Capistrano, requerente Walter Alves, advogado Dr. Eric Pereira e Dr. Vladimir, se puder Bem curto o voto. ser bastante resumido, não teremos sustentação oral. E só eu peço a colaboração dos pares aí, principalmente dos relatores, que o acórdão tanto do 1206, distrito 09, em que foi requerente a Raimundo Nonato Pessoa Fernandes, relator doutor André Pereira, acórdão publicado em sessão, não é isso, doutor André? Do mesmo modo, o processo 1243, dígito 36, o ano 2018, relator doutor Luiz Gustavo, requerente Maria Isolda Dantas de Moura, também acórdão publicado em sessão. Doutor Vladimir, processo já identificado, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Walter Pereira Alves, referente a campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018 e atendimento à previsão contida na lei das eleições e na resolução de regência. Após análise inicial, o prestador foi intimado para se manifestar acerca do relatório preliminar de diligências emitido pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais, tendo no prazo assinalado apresentado esclarecimentos e documentos. Em nova análise, a aludida comissão emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a existência de divergência de informações geradas pelo aditamento de 3 contratos de prestação de serviços. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido, aprovação com ressalvas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, as contas foram apresentadas dentro do prazo legalmente fixado na resolução de regência e a prestação de contas está devidamente documentada, com todos os demonstrativos de receitas e despesas, bem assim com os demais elementos comprobatórios de arrecadação e gastos de recursos, em conformidade com a legislação que rege a matéria. E foram apresentadas todas as peças exigidas pela norma. A respeito do mérito, tem-se que a única falha que embasou as recomendações técnicas e ministerial pela aprovação com ressalvas consiste na ausência de informações nas contas parciais da realização de despesas com 3 prestadores de serviço. Não obstante, como esclarecimentos prestados pelo candidato, integralmente acolhidos pelo parecer técnico, as divergências identificadas decorrem de uma omissão integral referente a um contrato e 2 omissões parciais relativas a outros 2 ajustes. Conforme a documentação juntada demonstra, a primeira divergência resultou de lapso contábil. As 2 últimas, a seu turno, decorreram em verdade de aditivos contratuais. Aqui eu aponto os dispositivos da Resolução 23.553 que regem o processo de prestação de contas e continuo. Com efeito, o candidato está obrigado a apresentar a prestação de contas parcial, discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, com o detalhamento dos fornecedores. Em caso, a despeito de não observado com rigor a literalidade da norma, o candidato registrou em sua prestação de contas final a realização dos gastos eleitorais omitidos da prestação de contas parcial, o que, nos termos da jurisprudência do TSE, não compromete a regularidade do conjunto contábil, ensejando apenas a ressalva das contas. Ante o exposto, em consonância com os pareceres técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Walter Pereira Alves relativas às eleições de 2018. E é como voto, senhor presidente. Doutor Glauber Alves, como relator, vota Vossa Excelência? Doutor Geraldo Mota. Com relator. Doutor Luiz Gustavo. Também com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão, não é isso, doutor Vladimir? Exatamente, senhor presidente. Tem um MS, mas não está no I-Pleno. Não, está no virtual, PJE. está no PJE. Está no PJE? Senhor presidente, esse mandado de segurança eu não funciono, eu sou impedido, e eu queria pedir autorização para me ausentar, já que é o último processo, e eu não funciono nele. Mas Vossa Excelência não vai prestigiar aqui? Não, eu tenho que ir só ao gabinete, é porque eu tenho um horário para ir até lá. Tá certo? Dispensada a presença. Agradeço a atenção. Obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado. Agora, o mandato de segurança, número 1495, distrito 39. O relator, doutor Francisco Glauber Pessoa Alves. O impetrante, coligação 100% RM. Advogado, doutor Rodrigo Fonseca Alves. Impetrante, Carlos Eduardo Nunes Alves.
O advogado é o mesmo, a autoridade coatora, juiz auxiliar da propaganda eleitoral, Dr. Ricardo Tinoco. Litisconsortes, passivos, coligação do lado certo e Maria de Fátima Bezerra. Não há aqui a identificação dos advogados. O processo está em mesa, doutor Luan? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esse processo já foi assinalado de Vossa Excelência, é um processo simples, houve o devido processamento, trata-se de mandado de segurança contato jurisdicional do juiz auxiliar da propaganda, pediu-se a liminar, foi indeferida a liminar, os litisconsórcios foram citados, não se pronunciaram, houve informações pela autoridade dita coatora, a digna Procuradoria Regional Eleitoral pediu a extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. É o brevíssimo relatório. Senhor presidente, eu já passo logo para a fundamentação, traço rápidas linhas sobre o interesse de agir e destaco que aqui ele se perdeu no curso da lide por dois aspectos. Primeiro, que se ultimou o período da propaganda eleitoral gratuita e segundo, porque esse plenário já julgou a representação número 0601-491, de sorte que por esses dois fundamentos houve a perda superveniente do objeto. Esse, a meu ver, é um dos raríssimos casos em que hoje em dia se justifica a perda do objeto e o não julgamento do processo pelo mérito. Seja porque não há mais propaganda para ser reposta, seja porque essa corte já decidiu de uma ou de outra forma o mérito da própria representação, cujo mandado de segurança que ora estamos a julgar se prestou a atacar. Com isso, senhor presidente, meu voto é pela extinção do processo sem resolução do mérito. Doutor Geraldo Mota. Com o relator. Doutor Vladimir Capistrano. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Encerrada a parte judicial, algum processo na parte administrativa? Não há. Às 15h40 eu declaro encerrada a presente sessão. E aí, mais uma vez, convidando a todos para... Depois do lanche.